Tiagão, cara, você como um defensor da vida e do meio ambiente, você não fica chateado quando você pega assuntos tão importantes que estão sendo o tempo todo colocados dentro de uma caixinha? Tipo assim, cara, se você defende a Palestina, você é de esquerda. Se você defende Israel, você é de direita. Você Se defende a você Amazônia de defende esquerda também. pô, eu até queria falar essa parada da Amazônia com você, assim, a gente tá vendo aí como que tá Manaus, 4 dias ali de fumaça, né? Sim. Ou seja, a Amazônia tá sendo destruída Sim. e uma galera que, né, falou aí 4 anos Cara, atrás mas aí, ó, vamos essa aqui é proteger a foda. Amazônia, vamos proteger a Amazônia. Essa é foda, Não é tá foda. falando nada agora. Cadê essa Tem que galera? bater, Por não é que porque que você é eles não do. tão Eu falando? jogo no seu time, mas se você não tá trabalhando direito, mano, eu tenho que sacudir, e é velho. isso que eu tô falando, tipo Não assim, dá, você é um ambientalista, né? cara. Pô, cadê? Ô, Passar gente, pano. vamos falar aí, ó, a É. Amazônia aí tá sendo destruída, É. né? Sobre essa parada da caixinha, Rodrigo, é muito importante assim que parte dessa dinâmica orientalista tem um livro do Edward Said que chama Orientalismo, que ele fala isso. Olha, é um tipo de construção ideológica que trata todos os povos do Oriente como povos não civilizados, como povos que têm uma ideologia única, como são povos ingênuos e oprimidos por governos opressores e fundamentalistas religiosos. E não tem nada a ver com a história da Palestina. A Palestina é bastante diversa. Em 1917 a gente tinha lá 10% de pessoas cristãs, 3% de pessoas judias. A gente está falando de um lugar que teve malha ferroviária antes da Espanha. A gente está falando de um lugar, de fato, onde os povos viviam em paz, inclusive antes do imperialismo britânico, depois do imperialismo estadunidense intervir naquela região e o sionismo usar isso como oportunidade para o seu projeto colonial. A gente, nessa dinâmica orientalista, a gente esquece que o povo palestino tem suas diversas matizes ideológicas. Tem gente de esquerda, de direita, de esquerda radical, como a Frente Popular de Libertação da Palestina, que é marxista, que acredita num Estado laico e livre das opressões. E que defende também a libertação a partir da luta de libertação armada. E natural em processo de colonização que se pense assim também, porque o povo palestino tentou de tudo. Falei de Rachel Corrie, falei das brigadas das Frotas da Liberdade, com o nome de Rachel Corrie, falei da Marcha do Retorno, falei de repórteres. A gente está vendo ali repórteres tentando passar a verdade e estão tomando bomba na cabeça nesse momento. Médicos que estão desobedecendo as ordens de Israel para continuar atendendo seus pacientes que estão sendo assassinados com bois de ambulância. Então, o povo tentou de tudo de ação não violenta e tenta tudo de ação não violenta e Israel responde com extrema violência. E aí, a gente vê então esse processo em que tem uma série de ações, né, e de diversidade ideológica, inclusive de direita. A causa palestina não é algo da esquerda, é uma causa humana. Não dá para dizer que Mandela, que Gandhi, ao se posicionarem contra o que Israel estava promovendo contra o povo palestino, eles estavam tendo um posicionamento de esquerda. Não se trata disso. Tem muita gente de direita nas manifestações que fala, não quero a guerra, eu quero a paz, quero cessar fogo. Não tem... Isso é algo que, no começo, no dia 7 de outubro, a opinião pública, a partir dos grandes veículos de comunicação, promoveu uma enxurrada de ações nesse sentido de eu oro por Israel, estou com Israel, os veículos do lobby israelense, as agências do lobby israelense foram muito fortes e competentes nisso, de colocar uma grande onda contra o terror, e que Israel, no seu direito de defesa, agora deveria destruir a Palestina, né? Porque, de fato, foi pior do que o 11 de setembro, foi pior que Pearl Harbor e tudo mais. Quando passou esse processo, o povo foi percebendo que, de fato, houve sofrimento civil, nós temos que levar isso em consideração. De fato, tem mais de 200 pessoas prisioneiras naquele momento, muitas delas civis, que não merecem estar lá. Mas as pessoas estão começando a perguntar, poxa, mas a Anistia Internacional fala que tem 6.600 prisioneiros palestinos nas prisões de Israel. E essas pessoas? E as pessoas estão falando, poxa, mas se é o direito de defesa, está morrendo muita criança, está morrendo muitas mulheres ali em Gaza, né? Está excessivo isso daí. Então, quando passaram 15 dias do início dos bombardeios a Gaza, a opinião pública brasileira já estava com mais de 65% das pessoas consideravam que Israel estava fazendo uso desproporcional da força. Hoje em dia, se a gente for analisar o mundo, a gente vai ver uma condenação muito maior. A opinião pública foi virando, apesar do bloqueio midiático, apesar do boicote das redes sociais, a opinião pública já não é mais a favor, majoritariamente no mundo, do que está acontecendo em Gaza. E tem gente que não é a favor, mas ainda justifica falando, porque é o Hamas que usa as pessoas como escudo, é o Hamas que nega a existência do Estado de Israel, mas gradativamente as pessoas estão entendendo que o Hamas existe desde 1987 e a ocupação militar está lá desde 1967. E mesmo antes existiu o Hamas,
quem era chamado de terrorista era a Organização pela Libertação da Palestina, era o Yasser Arafat, uma pessoa pacífica. Mesmo antes disso, que nasceu em 64, já existia genocídio e limpeza étnica desde 1947 lá naquela região. Então, o Hamas é a desculpa perfeita desse momento, que se eles executam e concluem o plano deles para a faixa de Gaza, eles vão executar outro plano, culpando ali outras organizações na Cisjordânia, porque o Hamas não está presente na Cisjordânia e está sendo bombardeado e executado o crime contra a humanidade lá do mesmo jeito, fósforo branco. Contra o Hezbollah, né, lá, né? Na Cisjordânia seria contra a Organização pela Libertação da Palestina, a Autoridade Nacional Palestina, que é uma frente com várias organizações liderada pelo Al-Fatah. No Líbano, é o Hezbollah. Sim. Então, nesse sentido, seria o próximo ali, né? Assim como no Egito seria ali a Irmandade Muçulmana e resquícios do Hamas e o povo palestino é expulso de Gaza. Então, a gente está falando de um processo em que eles sempre vão buscar culpar alguém. Só que a diversidade do povo palestino é muito grande, sabe? Assim, então, como todos os países, tem direita, esquerda, tem todos os matizes. Nas nossas manifestações tem gente de direita e de esquerda. E aí, quando você fala da Amazônia, é a mesma coisa, gente. A pessoa não precisa ser de esquerda para ela não defender que o mundo aqueça acima de 1,5 graus e comece a gerar a morte de todos os corais e comece a gerar a perda da água potável disponível em forma líquida, a desestabilização do ciclo da água, a sexta onda de extinção em massa, a quebra do ciclo do nitrogênio e do fósforo, a dinâmica da poluição química e atmosférica, o buraco da camada de ozônio. A pessoa não precisa ser de esquerda para defender a preservação da vida na Terra. É um valor humano. Assim como a causa palestina, nesse momento, deter um apartheid é um valor humano. Quem era contra o que o nazismo cometia, tinha tanto os países capitalistas imperialistas, Estados Unidos e Reino Unido, como tinha a União Soviética naquele momento. Porque é uma causa da humanidade. Assim como a luta contra o apartheid também era uma causa da humanidade. Nesse momento, a paz para o povo palestino é uma causa da humanidade.